E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila. Hoje, no Psicóloga do Cinema, essa psicóloga aqui, formada, e vou mostrar o meu diploma para quem tinha dúvidas. Formada, terminei em 2002, peguei o diploma em 2003, né? Está aqui. Então, assim, eu vou falar de um filme tenso, denso, polêmico, que eu tenho certeza absoluta que se eu não fizer algumas explicações, depois, mais tarde, pode sobrar para mim. Como sabem, eu sou também nerd e cinéfila, né? Eu vou, claro, fazer uma abordagem mais psicológica, como é o que eu tento fazer nesse canal. Na verdade, é um dos... Tá ali, né? Quando eu faço descrição no canal, que eu gosto de usar as duas coisas que eu amo, que é cinema e a psicologia. Outra coisa, não vou entrar em discussões, falar mal de qualquer instituição católica, protestante. Não é meu dever e nem é minha função aqui, e sim estudar, analisar o caso e tudo direitinho. Outra coisa que eu quero falar é esse filme, apesar de ser de 2008 e ser baseado numa peça do mesmo diretor, o John Patrick Shanley, eu vou narrar, vou contar, né, uma história que aconteceu ou que foi contada em 1964. Então, como era em 1964? Eu não vou analisar conforme os dias atuais ou em 2008, ok? Então, vamos lá. Esse filme, como eu já disse, ele é tenso, então ele tem uma narrativa mais densa. Em um lado, nós temos Meryl Streep, né? A irmã diretora de uma escola católica em Bronx, no ano de 1964, ok? Que lidava com autoridade, é uma pessoa mais rígida, mais séria com os alunos, professores e pais de alunos, tá? E nós temos alguns outros personagens, certo? A Viola Davis está nesse filme como a mãe de um dos alunos. E nós temos também a Amy Adams. Então, temos o padre, que como é que se diz? Estrelado pelo Philip Seymour Hoffman, tá? E esse padre é o contrário da Meryl Streep, então ele pode ser usado como assim, como era a Igreja Nova, né? Então ele tinha ideias, ele gostaria que aquela escola de Bronx, em 1964, passasse por uma reforma, ok? E não fosse
tão rígida, que as regras fossem mais flexíveis, tá? Então, o que que acontece? Ele era um padre que era carismático, prestativo, ele conversava com outras pessoas, ele ouvia todo mundo, ele chegava junto, sentava com as crianças, com os pais. Então, ele era alguém que queria ver mudanças, né? Que as coisas fossem evoluindo. Não vou falar mal da personagem da Meryl Streep, muito pelo contrário, só abro um parênteses. Toda e qualquer mudança, não importa onde, tá? Não é feita da noite para o dia. Então, para mudanças acontecerem, tem que ter muita conversa, tem que ter muito jogo de cintura, explicar os prós e os contras, fazer reuniões, etc. e tal, ok? Então, nós vimos, né, as características do professor, do padre, né? Tudo bem, ele era um cara bacana, ele era alguém que tinha um comportamento que emitia para as pessoas segurança, ok? Mas ele era alguém que também cometia muitos erros. E na hora que ele cometia esses erros, abria brecha, certo? Para outras pessoas questionarem, ok? Lembrando que nada e ninguém é perfeito. Lembrando da frase do Billy Wilder, na última frase do Billy Wilder, no filme Quanto Mais Quente, Melhor, ok? Então, assim, ele era um cara que demonstrava ter traumas, ter culpas, então coisas do passado dele, ok? Situações, momentos do passado dele que não foram bem resolvidas. E vocês sabem o que acontece. Quando nós não conseguimos resolver da melhor forma possível os nossos traumas, eles continuam aparecendo e te lembrando: oi, estou aqui. Oi, você tá me vendo? Ó, tô tão bonitinha assim de preto, você tá me vendo? Então, assim, deixa eu tentar colocar da melhor forma possível. Esse filme fala de incertezas, ok? Ninguém demonstra ter certeza de nada. O que a irmã faz? A irmã, ao perceber que a sua autonomia está sendo contestada, a sua autoridade está sendo contestada, o que faz? E, gente, ela não é a única que faria, ok? O que acontece? Quando nós somos ameaçados naquilo que a gente acha que está sendo perfeito, ou quando nós somos contestados por algo ou alguém, o que nós fazemos? Contra-atacamos. Claro que de várias formas. E qual forma a irmã diretora fez? Analisando de forma informal, tá? Ok? O padre. Então, ela
começou a dizer, a pensar que aquele padre abusava sexualmente do menino, do aluno, filho da personagem da Viola Davis, né? Viola, sei lá, Davis. E, nossa senhora, aí que mora o perigo. Por quê? Esse filme, ele não te dá certezas nenhuma. Entendeu? Então, ele começa te trazendo uma dúvida e aquela dúvida fazendo estragos na cabeça de alguém e aquele alguém fermentando aquela dúvida, aquela incerteza, ok? Então, assim, esse filme, ele fala fala sobre a necessidade de uma personagem de ter razão. E quando ela se sente ameaçada, que é aí que mora o perigo. Mas eu digo para todos vocês, nós não temos certeza absoluta. Não somos donos da verdade absoluta, da verdade total. Somos seres humanos. Erramos, acertamos. A única verdade que nós temos é que um dia iremos morrer. Entendeu? Então, o que que acontece? A irmã não aceita saber que não tem a verdade. Mas temos que saber lidarmos com isso. Entendeu? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que eu faça uma análise de outro filme, é só comentar. João, obrigada pela oportunidade de ter falado sobre esse filme. Um abraço, beijo, fiquem com Deus e até a próxima.